Na semana passada eu fiz um vídeo falando sobre a revisão da vida toda e lá no finalzinho, na decisão do juiz, falou sobre honorários sucumbenciais, o que gerou muitas dúvidas. E por causa disso eu resolvi gravar um vídeo específico falando sobre honorários dos advogados para vocês entenderem como que funciona, as diferenças de honorários contratuais e sucumbenciais e quando que acontece cada uma das situações. Então se essa é a sua dúvida, assista esse vídeo até o final que vai ficar tudo muito bem explicadinho para vocês. Mas antes do conteúdo, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos para que todo mundo fique por dentro de tudo que acontece na Previdência e para que eu saiba que vocês estão gostando dos vídeos. Aqui na descrição do vídeo tem links para você acessar os nossos cursos e todas as nossas redes sociais, formas de contato e também algumas questões por escrito para facilitar para vocês o entendimento desse vídeo aqui. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Toda vez que a gente fala de advogado, muitas pessoas têm um receio de fazer alguma contratação por causa de honorários. Então, sobre isso que eu quero explicar no vídeo de hoje, todas as formas de contratação. Toda vez que você contrata qualquer tipo de prestador de serviço, você precisa ter, então, um orçamento, vamos dizer assim. E aí, essa pessoa fala quanto que vai cobrar, quanto que ela vai precisar de material, quanto tempo que vai demorar aquele projeto, enfim, tudo isso precisa ficar muito bem esclarecido antes de você contratar. Então, vamos dizer que você vai contratar um pintor para pintar a sua casa. E aí, ele vai gastar R$500 ali de material e a mão de obra dele vai ser R$2.200. Você vai poder parcelar isso em 3 vezes, ou vai pagar 50 no começo, 50 no final. É a mesma coisa quando você contrata um advogado. Você vai no escritório do advogado, ele vai te passar o orçamento. Quanto que vai ficar o trabalho, qual que é a previsão de encerramento desse processo, qual que é a chance de dar certo, se tem um risco e se não tem. E aí vocês vão formalizar um contrato de honorários. Esse contrato de honorários vai descrever se vai ter alguma cobrança inicial, se vai ser cobrado só no final, se esse inicial você vai pagar no boleto no cartão, vai ser em 10 vezes, em 2 vezes, e também a questão do êxito, quando houver, né? Então, alguns contratos são contratos fixos, outros são contratos de êxito, e aí vai depender do profissional que você está contratando, mas isso precisa estar dentro de um contrato de honorários. Por quê? Vai que lá no final esse advogado cobre mais do que tinha sido previsto, né? Então, existe sim um contrato, você tem que exigir ficar com uma via com você. Então, vamos dizer que você contratou um advogado para fazer a sua revisão da vida toda e cobrou lá R$1.200, mais 30% no final. Então, esses R$1.200, se for combinado, tô dando um exemplo, tá? Não tô dizendo que é assim, cada profissional cobra de um jeito, uns não cobram, outros cobram valores mais altos, outros cobram, enfim, tem várias formas de trabalhar, cada um sabe o custo do escritório, sabe o custo que a equipe tem, sabe a qualidade de serviço que oferece e por causa disso os valores são sim diferentes. Você não pode comparar um advogado com outro que tem uma estrutura melhor, enfim. Temos essas questões todas que precisam ser levadas em consideração. E aí, você confiou naquele advogado, resolveu contratar. E aí ele cobrou um valor fixo e um valor variável. Esse valor fixo você pode pagar no começo do processo. E chega lá no final do processo, você perde a ação. Como tinha um valor fixo e ele era independente do êxito, você pagou o valor fixo, acabou. Agora, se tem um valor fixo e um variável lá no final do processo, e esse processo é ganho, você ganha a ação, então existe o fixo que você já pagou e os honorários contratuais, ou seja, que estão previstos no contrato referente ao êxito, 30%, 50%, depende do que você combinar com o advogado, então teria sim esse pagamento. Inclusive pode haver até decote de honorários, ou seja, retirar direto do processo porque isso está previsto no contrato. Agora, além disso, existem honorários sucumbenciais, e é aí que começou a discussão toda em relação ao vídeo que eu mostrei na semana passada, porque houve condenação do INSS em pagamento de honorários sucumbenciais. E aí eu preciso explicar para vocês porque eles são totalmente diferentes de honorários contratuais, tá bom? Os honorários sucumbenciais, eles nem sempre são pagos. Depende da qualidade do trabalho do advogado, também depende do resultado do processo e também do tipo de ação. Quando a gente entra com uma ação previdenciária, pode ser que o seu processo tenha totalizado ali tudo que você tem para receber, menos que 60 salários mínimos. E aí o seu processo vai tramitar pelo Juizado Especial Federal. Pelo juizado não existe sucumbência, certo? Então o advogado não recebe nada além dos honorários contratuais.
Agora, quando esse processo vai para a segunda instância e aí tem vários requisitos, pode haver então condenação do INSS no pagamento de sucumbência. E essa sucumbência é justamente uma porcentagem que tem uma variação de acordo com a qualidade de trabalho, a complexidade da causa, tem ali tudo previsto dentro do CPC. E aí pode ter uma condenação de sucumbência. Nesse caso, o INSS, além de pagar o que deve, né, que é o que ganhou na ação, pagaria também honorários sucumbenciais, e esses honorários sucumbenciais são do advogado. Isso está previsto dentro do Código de Ética da OAB. E aí tem os honorários contratuais e também os sucumbenciais, são dois separados. Então não quer dizer que o INSS vai pagar os honorários contratuais seu. Não, esses honorários contratuais é o que você combinou com o advogado. Esses honorários sucumbenciais são um valor extra que é pago pela qualidade de trabalho de acordo com o que o juiz determina, e quem paga é o INSS. Da mesma forma, e aí que tem que ter o cuidado, se você perder a ação, você pode ser condenado em sucumbência. E aí você precisa pagar, teoricamente, o advogado do INSS, que é o procurador. Então existe sim a possibilidade de ser o contrário, ou seja, você ser condenado a pagar sucumbência para os procuradores do INSS. Quando que isso não acontece? Quando você tem direito à justiça gratuita, por exemplo, quando você comprova que tem ali a baixa renda. Aí pode ter a condenação, mas não vai ter a cobrança. Então, existe sim honorários sucumbenciais, da mesma forma que quando eu falo que a revisão é para os dois lados, né? Se você pedir uma revisão e ela diminui o valor do seu benefício, o INSS pode reduzir. Da mesma forma acontece com os sucumbenciais. Você também pode ser condenado em sucumbência e o INSS também pode ser condenado em sucumbência. Mas isso tudo não faz diferença em relação ao que você contratou. Eu vou mostrar aqui para vocês a previsão na lei. Esse aqui é o Código de Ética da OAB. É uma lei, né? Então ela tem que ser aplicada e existe toda essa previsão legal aqui. Ela tem 10 páginas. E lá no artigo 35, deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui, só para vocês entenderem, no Código de Ética ele fala de regras, né, fundamentais, fala das relações com o cliente. Então tudo isso que está aqui dentro do Código de Ética você pode exigir do seu advogado. Sigilo profissional, fala de publicidade, fala de honorários, que é esse aqui que eu quero mostrar para vocês. Quando a gente fala de honorários, existe então, olha só, os honorários advocatícios e sua eventual, deixa eu deixar pintadinho, e sua eventual correção, bem como sua majoração decorrente dos aumento dos atos judiciais que advierem como necessários, devem ser previstos em contrato escrito. Então, tudo que está previsto no contrato pode ser cobrado de você, porque você sabia sobre isso quando contratou um advogado, então assumiu isso quando assinou o contrato. Se não tem contrato escrito, não pode ter cobrança sobre isso, né? Continuando, então, qualquer que seja o objeto e o meio de prestação de serviço profissional, contendo todas as especificações e formas de pagamento, inclusive em caso de acordo. Se você fizer um acordo, como que vai ser cobrado os honorários? E aí vem o parágrafo 1º, que fala o seguinte: os honorários da sucumbência, que é o que a gente está conversando, que é aquele extra que o juiz pode condenar, não excluem os contratados. Então, eles não excluem os contratados, ou seja, existe os contratados e existe o sucumbencial, que nem sempre vai existir. Vai depender da causa, vai depender do rito que seu processo vai andar, vai depender se vocês vão ganhar ou não a ação, né? Então, tudo isso depende. Então, os honorários de sucumbência não excluem os contratados, porém devem ser levados em conta no acerto final com o cliente ou constituinte, tendo sempre presente o que foi ajustado na aceitação da causa. Então, tudo tem que ser ajustado na aceitação da causa, ou seja, tem que ter essa previsão contratual. Se consta no contrato, você concordou sobre isso. De qualquer forma, os honorários sucumbenciais são sempre do advogado e não excluem os contratuais. Então, existem os contratuais e os sucumbenciais, que nem sempre vai acontecer, e os contratuais vai ser de acordo com o que você combinou. Pode ser no êxito, e se você perder a ação, não paga nada para o advogado, mas aí pode ter a condenação de sucumbência. Então, tudo isso você tem que conversar com o advogado para entender quais são os riscos, inclusive insistir na justiça gratuita, por exemplo, porque você, se ainda que tenha o risco, né, de perder a ação, não teria a questão de sucumbência a pagar. Então, tudo isso precisa ser muito bem avaliado e muito bem analisado antes de entrar com a ação, essas questões de risco, e você tem que saber exatamente o jogo que você está jogando, né, para você não ter prejuízos nem um susto lá no final.
Então, a melhor forma de vocês não levarem nenhum susto e saberem exatamente o que está sendo contratado, para não ter nenhuma surpresa no final, nenhuma cobrança extra, é simplesmente tomarem cuidado com o contrato de honorários e saber exatamente o que está sendo contratado, quanto que vai ser pago, o que pode ser cobrado além do que você, né, tá conversando ali com o advogado. Isso precisa estar no contrato. Se não está no contrato, não pode ser cobrado, e se está no contrato, vai poder ser cobrado porque vocês fizeram ali um acordo. Então tenham cuidado, o melhor momento de conversar sobre isso é antes da contratação, e a partir do momento que você contrata a estratégia, a prestação de serviço, a equipe toda, a estrutura, a expertise daquele advogado. Então é muito importante sim você saber quem exatamente você está contratando. Combinado? Então fiquem de olho nisso. Trouxe esse vídeo mais para conscientizar vocês e terem cuidado com quem contrata. E também, depois que contrata, confia no advogado, ele é um advogado muito bom, vai levar o seu processo em frente, saber exatamente quanto que vai ter que pagar por essa prestação de serviço, e cada advogado tem o seu valor, proporcional ao serviço prestado, ao conhecimento, à expertise, à equipe e tudo mais. Então tudo isso é relativo, tudo isso você vai combinar logo no começo da contratação. Então, espero ter esclarecido essa dúvida para vocês, que é um pouco conturbada, mas tem previsão na lei e é correto separar honorários contratuais dos sucumbenciais. Certinho? Vejo vocês então no próximo vídeo. Até mais!